Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 222. Eu sou Rafael Arinelli e somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Que profundo. Eu sou Daniel Cury e o problema com as coisas é que todo mundo sempre tá comparando todos a todo mundo. Eu sou a Larissa Siriani e você não pode amar ninguém de volta pra vida. Nossa, essa é... Eu sou o Matias Vaiano Glens e não se mate hoje. É, isso aí, isso Muito é bom. verdade. Muito bom, ótimo recado, ótima frase de início, é isso aí. Muito bem, pessoal, estamos aqui reunidos num podcast mais do que especial, né? Depois da gente ir lá falar um pouco sobre cyberpunk e tal, né? Nosso último podcast, resolvemos colocar os pés bem na terra para vir aqui bater um papo sobre um assunto que precisa sempre estar em voga, sempre está sendo discutido, né, por nós e por todo mundo que nos escuta e tal. E que veio à tona, né? Veio à tona, todo mundo falando disso. É verdade. E a gente veio aqui para falar justamente sobre bullying, depressão e suicídio. E a gente pensou nesse tema justamente porque a Netflix lançou aí um seriado chamado 13 Reasons Why, que é uma... Como que ficou a tradução mesmo, Dani? Não, 13 razões teve alguém que colocou... Os 13 porquês. Os 13 porquês, acho que Que é o nome do livro. Do livro, isso. Então, se algum momento a série for... Dificilmente vai sair da Netflix, mas se ela for pra algum outro lugar, provavelmente vão usar essa tradução, talvez. Exatamente. E aí, pra conversar sobre esse assunto, né, pegar aí o gancho nesse seriado que trata um pouco sobre tudo isso, ele ainda trata também sobre feminismo, representatividade, fala sobre várias coisas, ele aborda várias coisas, então a gente achou que ele é um ótimo gancho pra gente começar, né, pra trazer esse papo aqui. A gente teve que trazer aqui a Larissa Siriani, que já é velha conhecida do nosso público e que não estava na geladeira, ela simplesmente se tornou uma pessoa super conhecida e agora, pra trazer ela no podcast, é um inferno, simplesmente um inferno, tem que falar com assessor, empresário. Olha, te falar, viu? Só se for assessor de elevador, né? Fica até difícil. Mas, ó, eu quero polemizar aqui, porque ninguém me chama, porque ninguém gosta mais de mim nesse podcast, entendeu? A gente teve uma baita briga porque eles não pagaram meu último salário, não querem pagar meus direitos de uso da minha voz. Então, eu realmente precisei até o último minuto possível. Mas olha só, a gente trouxe a Larissa porque aí as pessoas podem falar, mas por que a Larissa e tal? A Larissa lançou um livro recentemente, né? Foi ano passado, né, Lari? É agosto. Agosto, exatamente. Que tem um pouco a ver com esse assunto que a gente vai falar hoje, não é? Partes, embora não seja pela mesma via de 13 Reasons, mas fala um pouco de bullying também em relação mais à autoimagem. Exato. Que a gente achou que era um ótimo gancho, até porque a Larissa se classifica como uma autora adolescente, né? Assim, como que chama? Infanto-juvenil, é isso? É mais pra young adult, na verdade, porque hoje em dia a gente tem várias camadas do que é a literatura adolescente, né? O meu público, no caso, tá mais pra young adult. Legal. Então você tá conhecendo bem também a cabecinha desse povo aí. Tamo tentando, né, gente? Tô tentando fingir que eu tenho 15 anos ainda, mas às vezes é muito difícil quando bate aquela dor nas costas, né? É isso aí. E uma coisa importante, você que está ouvindo o podcast, quando estiver ouvindo, muito possivelmente, não sei agora a data exata, mas possível que já esteja no ar também o logado que a Larissa gravou sobre a série, não é isso? Sim, na verdade aconteceram várias coisas de uma vez, porque eles me chamaram pra escrever um texto sobre a série, que eu vou passar o link pra vocês deixarem aí na descrição, e a gente fez um podcast discutindo a série na íntegra, então complementando aí com a nossa discussão aqui no Cinemação, vocês podem escutar o logado, que acho que já deve ter ido ao ar até o final da semana, não sei, que aí a gente fala especificamente sobre as séries com todos os spoilers possíveis pra vocês que já assistiram. Muito bom, então tá aí, conteúdo complementar, já vira um mini plano detalhe, tá bom, Daniel? Isso daí não vai contar como seu plano detalhe. Não, mas não é esse, não é esse. E a gente trouxe aqui também, né, aí uma voz de uma pessoa, de um especialista, um cara técnico, profissional e tal aqui, que vai trazer pra gente todos os porquês, vai responder todas as nossas dúvidas, só um pouco de pressão que a gente gosta de fazer no convidado, que é o Matias. Olha, né, Matias? Eu senti a pressão, senti.
Então seja bem-vindo, Matias, ao Cinemação. Nosso público vai te acolher aí com braços abertos. Eu queria que você contasse um pouco como é que você chegou aqui, né? Porque você tem um projeto muito legal na internet também. Isso, então muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui do episódio de vocês. Bom, eu sou psicólogo de formação, eu trabalho na Defensoria Pública de São Paulo, eu também atuo no consultório particular e, como um projeto paralelo, eu e mais um outro colega psicólogo chamado Mauro Araque, a gente mantém o Psicologia Cast, que é um podcast voltado tanto para psicólogos quanto para pessoas aí que se interessam por psicologia e que queiram aprender um pouco mais sobre isso. Muito bom, olha aí. Mais uma dica, então. Começou um podcast cheio de dicas, já tá mostrando que esse podcast vai ser um podcast de qualidade. Então vamos bater esse papo, vai ser um papo muito legal sobre bullying, depressão e suicídio logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Depois de mais um filme blockbuster, hein, Dani? Agora é hora de um podcast de serviço social. Basicamente é isso, né? É, porque eu até brinquei que eu tava me sentindo meio fútil, né? Falando de coisas, de fios. Não, brincadeira. Eu acho que é muito importante, cara, a gente abrir a mente e ir além da telinha que a gente assiste. A gente faz isso falando dos filmes, mas quando a gente amplia pra falar de uma temática, cara, é importante. É muito importante. Eu também acho. E é um assunto que tá na boca do povo, então já que é pra falar, vamos falar com quem manja do assunto. É isso aí. E o cinema, ele tem muito dessa função também, né? Que é instigar você a pensar em outras coisas. Ele tem a função de entreter, mas a função de pensar também. Sim. Então... Mas Daniel... 13 Reasons Why não é cinema, é uma série de TV, é da Netflix. Se você parar pra pensar... A gente fala de audiovisual. Não, mas é um grande filme de 13 horas de duração. Essencialmente. Né? Exatamente. Muita gente assistiu o documentário lá que concorreu ao Oscar, né? Que tem também umas 13 horas de duração. 3 horas, sei lá, pouco, né? Não, é mais que isso, é muito. É a mesma coisa, então... No fim das contas, o cinema está em todo lugar. É isso aí. E se você quer mandar seu comentário aqui pra gente, inclusive com essa vozinha que o Dani mandou aqui. Não, foi a pessoinha, o nosso público. Eu interpersonei, não existe essa palavra, criei agora. Interpersonei nosso avatar, o nosso público-alvo. É isso aí. Então, se você quer ser essa pessoa que o Dani fez aqui, a imitação da voz e tal, que é você se sentiu tocado por isso, falou, realmente, eu pensei nisso, o Dani traduziu aquilo que eu pensei. E você quer mandar um e-mail pra gente, você pode mandar lá no contato@cinemação.com ou também entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre procurando por Cinemação, sem o parênteses, sem o tio, sem o cedilha, e procurar por Cinemação nessas redes, você vai encontrar a gente e a gente responde, a gente tá sempre publicando e divulgando nosso conteúdo lá. Você também pode nos acompanhar dentro do YouTube, youtube.com/cinemação. Lá a gente coloca episódios agora semanais de várias coisas, inclusive o recente agora que a gente tem publicado é o Em Busca do Cineasta Perdido, o meu vlog pessoal aí, onde eu conto um pouco sobre como eu vou fazer um filme. Então eu estou procurando o cineasta que há dentro de mim e estou relatando isso lá no nosso canal, no Cinemação, no youtube.com/cinemação. Além disso, você pode escutar a gente também na web Rádio Inverso, radioinverso.com, onde você pode escutar o podcast do Cinemação todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. É um lugar super legal que tem um conteúdo muito bacana que vai te ajudar aí também a enxergar a vida de outras maneiras, né? E se você tá na Rádio Inverso ou tá na internet procurando aí algum podcast divertido e achou a gente aqui, visite também o nosso site, o cinemação.com, que é lá onde
onde a gente publica diariamente notícia, artigos, críticas, tudo que envolve o mundo audiovisual, cinema, séries e afins, tá lá dentro do nosso portal no cinemação.com. E se você tá aqui escutando esse podcast, dá aquele stop, vai até o iTunes, classifica a gente com 5 estrelas, ou se não, vai lá no SoundCloud, dá lá um compartilhar, dá um coraçãozinho, que tudo isso ajuda a divulgar o nosso podcast para mais pessoas e assim conseguir uma audiência ainda maior. Então vai lá e ajude a distribuir melhor o nosso podcast aqui do Cinemação. E se você quiser contribuir de uma forma um pouco melhor, a gente gosta muito de divulgar isso aqui, porque é muito importante pra gente. Entra lá no Patreon ou no Patreon, né? patreon.com/cinemação ou então no apoia.se/cinemação. São 2 sites diferentes com que você pode contribuir mensalmente com Cinemação. É muito importante. A partir de R$10, a partir de $1, cada um tem as suas especificidades. Faça isso para você colaborar com a gente. É muito importante. A gente hoje consegue arcar com alguns custos, mas quanto mais dinheiro a gente tiver do nosso público fiel, do público que gosta do nosso conteúdo, mais conteúdo você vai ter, por exemplo, como o de hoje do podcast, que é um podcast profundo, com um debate super importante, e mais entrega você vai ter, muito mais coisa a gente pode fazer se a gente tiver a sua colaboração. Então seja um patrão do Cinemação, você vai poder determinar pautas ou ajudar a gente em várias coisas. Seja um patrão do Cinemação pelo Patreon ou pelo Apoia-se, assim como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira e a Tamires Porto, que contribuem mensalmente com pelo menos $5 ou R$10, que é o mínimo para ter o nome citado. Tem mais pessoas? Tem mais pessoas, mas as pessoas não têm o nomezinho citado porque elas contribuem com um pouco menos. Existem essas características da doação. Entra lá no Patreon ou no Apoia-se, pelo link do post também você acessa e você vai ver todas as especificidades e vai poder ser um patrão do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários para deixar seus comentários, tivemos vários comentários bacanas aí durante a semana e vou começar com você, Dani. Afinal de contas, seu comentário é um pouco mais antigo, mas é um comentário muito legal também, hein? Exatamente, tem aqui o comentário do Júlio Makoji, que é nosso brother já, né, tá comentando várias vezes. Achei muito legal o Júlio comentar do jeito que ele tá comentando, e ele mandou um e-mail sobre o podcast 220, né? Ele mandou assim: caríssimos, bom dia, terminando o cast de trailers, muito bom como sempre. Ouvindo os planos detalhes, me deparei com a indicação de O Predestinado, filme com o Ethan Hawke off-mainstream que ele estrelou. Caso não tenham conhecimento desse filme, me parece que ele está no Netflix, mas caso queiram algo a mais, tenho o DVD original dessa obra. Não sei se existem extras no DVD. É um filme sensacional, by the way. Explode a cabeça e demora uma semana para entender, mais ou menos, ainda o final dele. Tenho 2 indicações para plano detalhe e vocês podem inserir um plano detalhe ouvinte, escolhendo um que for mandado para vocês durante a semana. Não quero pautar o cast, longe disso. Mas tudo bem, vamos considerar o plano detalhe do Júlio, que é bem interessante. Ele dá as seguintes indicações: The Newsroom, série da HBO com 3 temporadas apenas, que mostra o dia a dia de uma redação de um telejornal, próximo ao Jornal Nacional, que além de permear a vida dos seus integrantes, vida amorosa, etc., tudo gira em torno dos eventos e notícias reais, que vão desde a explosão da Deepwater Horizon, que é vídeo película do Mark Wahlberg, passando pela Primavera Árabe e até caso do Edward Snowden, né? Então realmente, uma série bem bacana, tá na minha lista, é uma das que eu mais quero ver e que todo mundo fala, nossa, Daniel, você tem que ver, eu nunca vi. Então muito obrigado, Júlio, por me lembrar dessa série que eu preciso ver. E ele indicou um filme, né? O Filho da Noiva, filme argentino com o Ricardo Darín, que é 1000 vezes melhor que O Segredo dos Seus Olhos. Pera, calma lá. O Segredo dos Seus Olhos é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Então, né, vamos com calma. Mexeu aí no vespeiro, vamos com calma. Tá acho que na minha lista de 10 filmes. Se eu tiver, que eu detesto fazer lista, nunca sei. Provavelmente O Segredo dos Seus Olhos estaria. Mas enfim, tudo bem, vamos conferir, Júlio. Eu confesso que é um que tá também na minha lista pra eu ver. E eu verei. E é isso. Aí ele termina com um grande abraço. Então, brigadão, Júlio, por esse e-mail cheio de dicas legais. Porque o podcast aqui a gente praticamente pauta a semana e o consumo de entretenimento das pessoas, né? Exato. Mas tudo bem, que você possa filtrar todos eles e assistir o que mais te agradar os seus ouvidos. Não, e fica aí, né, essa dica também do Júlio, de se você tem aí um plano detalhe, mande seu e-mail aqui pra gente, deixa no comentário o seu plano detalhe e de repente a gente começa a incluir lá também, tudo depende aí da quantidade de que vai vir
Exatamente. E aí a gente pode incluir o plano detalhe do ouvinte. A gente dá seu nome, fala aí o que foi que você falou, que você recomendou. Melhor. E boa. A gente não precisa se preocupar com o nosso plano detalhe, a gente só dá o do ouvinte. Olha aí. E finge que é nosso. Finge que é nosso. Brincadeira. mas pode mandar que a gente vai dar os créditos. É isso aí. Eu assisti o Predestinado recentemente, gostei muito do filme. Realmente é um filme assim de difícil digestão, sabe? É um filme que você assiste e daí você fica, caraca, olha só toda a volta que esse filme deu, que maluco e tal. E nossa, e tem várias questões filosóficas ali muito bacanas. Falou o Predestinado, a primeira coisa que me vem à cabeça, sabe o que é? Não sei se vocês conhecem. Vai virar um outro plano detalhe, praticamente. Cara, é muito engraçado essa sessão do programa que não sei se ainda tem, faz tempo que eu não ouço, do José Simão que ele comenta, né? Faz comentários humorísticos engraçados e tal, lá na Band News FM, com o Boechat. E é muito engraçado. E ele tem uma sessão Predestinados. Então, por exemplo, sabe assim, não vou lembrar agora um específico, mas sabe aquela coisa assim, é um obstetra que se chama Inácio Filho, entendeu? Entendi. Ou, sei lá, um médico que tem um sobrenome que faz referência ao que ele faz. É umas coisas engraçadinhas, assim, que é sempre legal. E aí você falou O Predestinado, eu lembrei do Zé Simão. É isso aí. Mais um plano detalhe, então, aqui de graça. Teve um do ouvinte e um extra do Dani. E o extra de rádio, pra você ouvir rádio. Afinal de contas, se você ouvir podcast, você gosta de rádio. Exatamente, isso aí. E eu tenho aqui o comentário que foi deixado pra gente lá no SoundCloud. É isso aí, se você escuta através do SoundCloud, você pode ir lá e comentar exatamente no minuto que você quer falar. Então, às vezes, o comentário é só, eu concordo com vocês. E aí a gente, quando escuta lá o comentário, a gente escuta exatamente o ponto que a pessoa tá dizendo que concorda, então dá pra fazer isso. E aí o Maruhan, que mandou aí Marunhal, sei lá como é que se pronuncia isso, ele mandou aí vários comentários aí no podcast 221 sobre Ghost in the Shell, e aí ele fez um comentário logo no começo, né, quando a gente falou justamente sobre o whitewashing e tal, falando sobre poderia ter uma atriz asiática no papel principal, e ele falou o seguinte: a Lucy Liu é chinesa e nem dá mais tanto destaque à carreira de atriz. Para ela é mais como um bico hoje em dia. E como os próprios japoneses já falaram nos jornais, críticas e etc., é bem melhor ter a Scarlett Johansson como Motoko, sendo ocidental, do que ter uma American Asian, como disseram, para emular uma japonesa só para agradar o ativismo. O bom é que esse tipo de coisa não afeta o Japão, que não é nada atrasado, e sabem diferenciar socialismo de entretenimento. O filme lá continua indo bem e sendo muito aclamado pelo próprio Japão e China. E espero que continue crescendo, pois esse tipo de coisa ativista, por mais que funcione em certos pontos, num blockbuster simples não é ideal. Não que seja ruim, mas na minha opinião e na visão dos próprios países asiáticos, isso não tem que ser ativo em tudo. Aí ele deixou esse comentário, eu achei um comentário interessante, é um ponto de vista, né? Mas eu acho que a questão aqui, Maruhan, ou Maruhan, sei lá como que fala isso, Maruhal. A grande questão aqui, na verdade, não é nem o problema com Japão ou China, porque esses países, eles estão muito bem resolvidos lá, eles consomem, né, obviamente, o entretenimento americano, como o mundo inteiro consome, mas a questão não é nem essa, a questão que a gente diz aqui é mais de você equilibrar a balança, quer dizer, você dá oportunidade para atores asiáticos, com atores descendentes de asiáticos, com atores que estejam lá em busca de um lugar ao sol. Então, imagina que você, descendente de asiático, tá morando nos Estados Unidos, fez uma carreira como ator, busca um papel pesado, que você possa se destacar, aí de repente chega um filme em que o personagem principal tem a tendência de ser um personagem asiático, daí você fala, pô, surgiu a oportunidade pra mim. Aí não, daí eles preferem, de repente, uma pessoa branca, loirinha, olhinho azul e tal, entendeu? E uma coisa importante, é só um ponto de partida pro debate. Eu acho que seria ok, de certa forma, colocar a Scarlett Johansson nesse papel, desde que você possa ter uma comédia romântica com um mocinho japonês. Isso, exato. Um filme de ação em que o personagem principal é asiático. Enfim, esse tipo de coisa. Acho que a questão não é nem
É a questão não que é a nenhum gente personagem fala em si. de representatividade. Que haja mais representatividade. Nesses momentos você fala assim, peraí, por que não colocaram, né? Enfim, nesse podcast a gente vai citar bastante a série 13 Reasons Why. Por que não colocaram uma atriz negra? Ou um ator, enfim, são questões, ou um ator asiático, né? É mais uma coisa de se perguntar e falar assim, ok, vamos prestar atenção no mundo que a gente tá vivendo, né? E claro, a Lucy Liu foi só um exemplo muito genérico, né? De uma atriz asiática que é muito conhecida, que a gente conhece, mas ela não atua mais, ela talvez esteja um pouco mais velha do que a faixa etária da Scarlett Johansson. Enfim, sim, esse não vem ao caso, foi só um exemplo bem genérico. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Muito bem, a gente começa esse papo realmente mergulhando um pouco no que é a série 13 Reasons Why, né? Essa série que a Netflix lançou, que conta a história aí de um adolescente que se vê ali no seu mundo de ensino médio e tal, e uma de suas colegas se suicidou. A série começa já, assim, como que isso aconteceu? Ela já começa levantando esse caos, né? E aí, ao decorrer da série, a gente vai se aprofundando nisso. A própria suicida acaba deixando algumas fitas cassetes lá, né, para serem ouvidas e tal. Então já tem até um pouco de podcast amador lá. A gente pode chamar assim. Mas ela deixa essas fitas e aí, a partir das fitas, a gente vai entender os passos dela, o que levou ela a chegar nessa questão do suicídio, né? A série, ela tem um viés, assim, bem young adult aqui, como a gente já falou, que é um pouco da praia da Larissa e tal. Ela começa a trazer essas questões existenciais pra mesa, né? De uma forma bem devagar ali e tal, ela vai te degustando um pouco com essas questões. Então eu queria saber de vocês o seguinte, principalmente Dani e da Larissa aí que assistiram a série e tal. A gente pode começar pensando nessa série, que aqui a gente não vai ficar dando spoiler, mas a gente pode pensar nessa série como o primeiro passo pra gente conseguir entender o que se passa nessa vida adolescente hoje em dia? Olha, na minha opinião, eu acho que assim, ela é muito mais focada na questão realmente do bullying e do quanto uma pessoa que tem depressão pode sofrer nesse período, né, que é até onde eu sei, se eu não me engano, é o segundo maior caso de morte em jovens, é suicídio, né, então é uma coisa séria, e ela é um primeiro passo para quem quer entender esses assuntos mais profundos e pesados, e a série é pesada, né, ela tem cenas fortes, ela tem um clima muito forte, não é uma série que adolescentes vão ver para se divertir, assim, no sentido de, vamos lá aqui, vamos ver, não, é para isso, mas é obviamente que foi pensada desse jeito, foi pensada em acertar em cheio essas pessoas, né? Uhum. E aí uma coisa que é discutível é se de um jeito bom ou ruim, porque tem toda a discussão de ela ter gatilhos que possam levar pessoas que realmente têm algum tipo de depressão a cometer o suicídio ou a piorar, ou enfim, a encontrar mais coisas, enfim, mais problemas aí, né? Tudo bem que ela tem esse viés americanizado, né? Quer dizer, você tem aquelas escolas típicas, né? Que tem todo o discurso também do, o distrito apoia
apoia a escola, existe também uma investigação que está sendo feita e tal. Às vezes aqui no Brasil a gente nem teria isso, né? Aconteceria como aconteceu... De uma forma diferente, né? De uma forma mas assim, diferente. como aconteceu aquela chacina que teve na escola lá, que o garoto entrou na escola atirando, né? Uns 2 anos atrás, mais ou menos. A gente teve a repercussão e tal, mas assim, depois de um tempo, tudo acaba sendo mais abafado e tal, e a gente não tem realmente o que aconteceu depois daquilo. Aqui a gente tem essa visão americana, escolas americanas, aquele glamour de preciso ser bem sucedido, preciso ser o rei dos esportes, porque eu almejo também uma faculdade boa e tal, mas eu acho que de alguma forma ela consegue se transvestir aqui pro nosso território tupiniquim, você não acha, Larissa? É que eu acho que tem uma coisa que é muito forte em 13 Reasons Why, que além de você falar sobre o bullying, que por si só já é uma coisa que eu acho que é internacional, assim, você não tem esse limite de cultura, qualquer cultura isso vai acontecer, e talvez seja de uma maneira diferente na cultura americana do que na brasileira e tal, mas eu acho que o que une qualquer lugar com a realidade que a gente vive em 13 Reasons Why é a questão da tecnologia inserida no bullying, porque o bullying que existia, por exemplo, na minha época, na época que eu tava no colégio, na minha época é uma coisa muito de velha, né? O bullying que existia quando eu tava no colégio é completamente diferente do bullying que a gente tem nas escolas hoje em dia. Então, ao longo da série, a gente tem muito essa questão de fotos que viralizam, de mensagens que se multiplicam pela escola, da maneira como a tecnologia age contra o bem-estar dos adolescentes. Não no sentido de que, tipo, o mal do mundo é a tecnologia, mas da maneira como eles fazem um mau uso proposital disso. E eu acho que isso quebra qualquer barreira, assim, e é o que torna a série tão atual também, né? Até perguntar aqui pro Matias, essa é uma questão interessante da gente pensar, porque o uso da internet, da tecnologia, celular, tablet e tal, que acabou ganhando força nos últimos anos e tal, né? Ela acabou, tirou, assim, daquele ponto, vamos dizer assim, regional, né? Um ponto local, ela acabou te globalizando. Então, todos os problemas agora, eles se tornam também problemas quase que globais, né? Porque hoje o bullying que é feito em uma menina, por exemplo, que tem as fotos vazadas, essa foto ela se espalha para a escola, mas ela pode ganhar um parâmetro de ir para a escola vizinha, para o país, para o estado e não sei o que. Então isso cresce de uma maneira que quando você vê, a foto caiu no seu celular que você nem sabe de quem é e tal. Só para complementar, antes o bullying ou qualquer coisa semelhante morria na escola. A pessoa ia para casa, ela tinha alguma segurança. Hoje em dia ela não consegue essa segurança porque ela vai estar conectada e chega nos pais e isso vai chegar nos pais e tudo mais. Então assim, a gente globalizou esses problemas. Isso de alguma forma potencializou o que é o bullying, ou na verdade a gente pode dizer que ele sempre existiu, só que agora ele também é mais visto justamente pelo fato dele ser globalizado. O que você acha, Matias? Sem dúvida o bullying sempre existiu. Acho que desde que se inventou a escola existe bullying. Na verdade, até sempre que crianças e adolescentes conviveram, existe essa humilhação, esse tipo de zombaria, né, um com os outros. Eu acho até que hoje em dia a gente acaba utilizando esse termo, bullying, que, como você mesmo perguntou, já é um termo por si só globalizado. Exato, então você falou se o fenômeno se globaliza, a resposta é óbvia, tá até no nome do fenômeno, né? A gente usa um termo em inglês para nomear um fenômeno que faz sentido tanto nos Estados Unidos, quanto na Suécia, quanto aqui. Eu acho que esse fenômeno das redes sociais, acho que a Larissa tocou num ponto importante, quer dizer, a série é atual porque traz isso, e eu acho que uma coisa importante da gente lembrar é que, assim, uma vez na internet, para sempre na internet. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas perdem o direito ao esquecimento. Então, acho que, como você falou, antes a gente podia falar, bom, aquilo aconteceu na minha classe e ficou restrito ali entre aquelas pessoas, mas hoje você posta numa rede social e o teu bairro inteiro sabe, a tua cidade inteira sabe, quiçá o mundo inteiro vai ficar sabendo disso, né? E aquilo nunca se apaga. Então, eu acho que, sim, o bullying sempre existiu com outros nomes, mas sem dúvida as inovações tecnológicas acho que potencializaram muito. Eu não acredito que a inovação tecnológica acho que inventa coisas muito diferentes. Acho que ela acaba potencializando coisas que já existiam e que ganham, claro, novas facetas e novas roupagens, mas aquilo já estava ali, só que ganhou, claro, uma roupagem muito grande justamente por isso, porque agora você perdeu o direito ao anonimato, você perdeu o direito ao esquecimento, tudo que está na rede é 100% público, né? E aí tem outra questão que daí
que, a hora que você tava falando, eu fiquei pensando na questão quase que pré-bullying, sabe? Uma coisa antes do bullying mesmo, que é o conceito de você realmente se tornar bem-sucedido. Na série em si, por ser americana e tal, você já tem aquele conceito de panelinha bem estabelecidos, né? Quer dizer, você tem os atletas, você tem o nerd, você tem as team leaders, você tem, assim, você já tem aquelas panelinhas. Aquele jogo de popularidade, né? De popularidade, exatamente. Então, assim, ali já tá bem estabelecido. Aqui as coisas ainda se misturam um pouco, né? Até porque a gente não tem todo esse viés do esporte, da luta pela faculdade e tal, blá, blá. Ok, mas ainda assim a gente transveste essa questão de ser bem sucedido quando você toda hora tá postando em Instagram, em Facebook, não sei o que, o quanto sua vida é maravilhosa. Então as pessoas nunca publicam dizendo que, porra, hoje eu espremi um cravo da cara, entendeu? E sangrou muito. É sempre, olha a minha pele hoje maravilhosa. Hoje bati o dedinho ali na quina da cama. Exato. Então é sempre assim, essa questão de você sempre estar colocando, pô, eu tô na praia, é uma praia paradisíaca, minha namorada é maravilhosa, meu namorado é maravilhoso, estou na melhor faculdade do mundo, olha que professora fantástica, não sei o que. Você já cria todo um ambiente de que se você não se encaixar naquilo, se você não tiver por dentro de todos os assuntos, ou que se você não estiver vivendo essa realidade, você já é algo fora do padrão. Então você já sofre uma pressão natural da própria sociedade, do que é hoje o mundo globalizado, em você precisar se encaixar e ter que conviver com o seu fracasso. E aí quando você vai para a escola e de repente você precisa conviver ali com colegas e tal, que estão se formando, porque a gente está falando de adolescentes, né, pessoas que estão formando seu caráter e tal, tudo isso acaba emergindo, né? Quer dizer, se o cara não viu uma série, se o cara não sabe sobre assunto tal, se o cara não curtiu a foto da gostosa no Instagram e não sei o que, o cara é um perdedor e tal, entendeu? Então, tudo isso acaba se fortificando. Essa questão pré-bullying também, ela se potencializa. Agora, você acha que ela é tão importante quanto a questão do bullying, ou o bullying em si, ele já acaba surgindo como a agressão nítida da questão? Eu acho que uma é consequência da outra, porque eu me explico. Acho que uma coisa que as pessoas precisam entender é que aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais não somos nós. É o que os psicanalistas chamam de ideal de eu. O que tá ali é o nosso ideal de eu. É quem a gente gostaria de ser. É quem a gente gostaria de ser perante o olhar do outro. Quer dizer, é como eu quero que o outro me veja. Isso é muito diferente de quem eu verdadeiramente sou. Então, acho que essa distinção entre eu e o ideal de eu é algo que foi muito, mas muito potencializado pelas redes sociais, né, Facebook, Instagram e tudo mais, justamente por conta desses recortes que a gente está falando, né, de que você só coloca ali na rede social aquilo que vai fazer você parecer quem que você quer parecer pro outro. Então, você na praia, você bem, você no restaurante, ninguém coloca a sua vida integral, a sua vida com altos e baixos, você só faz o recorte dos altos e coloca o baixo como se fosse por um não dito, né? Ninguém mais tem esse lado obscuro, ninguém mais pode mostrar esse lado que não dá certo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente ter consciência de que se eu faço isso, todo mundo faz isso. Então, aquilo que eu tô vendo no Facebook também não é a realidade da vida daquelas pessoas, ainda que para um adolescente, justamente porque tá nessa fase de construção da sua personalidade e de decodificação do mundo, é mais difícil fazer essa crítica. Acho que a Larissa trabalha com isso, deve também saber que o adolescente, ele organiza a sua identidade por meio de a organização do adolescente é uma organização grupal. O adolescente é esse cara que ele tá fazendo a passagem da família, que é um grupo muito pequeno, para a sociedade, que é um grupo muito grande. Então, o que ele faz? Ele se utiliza de grupos intermediários, o grupo dos amigos, para fazer essa passagem de uma maneira mais gradual. E ele faz o que for preciso para se incluir nesse grupo, né? Se for preciso usar drogas, ele usa. Se for preciso usar uma linguagem X, ele usa. Usar uma vestimenta Y, ele usa. Porque ele justamente está fazendo essa negociação entre o particular e o coletivo que é tão característica dessa fase. E aí as redes sociais acho que só potencializam isso de uma maneira assim, a enésima potência, né? Aqui quem fala é a Vanessa, a macaca da sala. Negro, gay,
gordo. Eu sempre tive propensão a receber todo tipo de bullying por uma coisa ou por outra. Durante a escola, eu sentia que eu sofri um bullying, que não era de um só rosto, um só nome. E eu tinha que ir com 2 calças para a escola, porque em várias situações eles tentaram abaixar as calças, mesmo para todo mundo rir. Isso começou desde o pré-primário. Eu sofri muito preconceito por não ter sido uma menina tão feminina quanto as pessoas esperavam que eu fosse. Você acha que, ao potencializar isso, será que também a gente não pode dizer que o mundo hoje, ou enfim, o acesso a esse excesso de informações e dados e tudo mais, não exige essa maturidade muito rápida, ou causa problemas porque não encontra no adolescente a maturidade necessária? Porque, para dar um exemplo, pensar em a questão sexual, né, de um adolescente, tá em desenvolvimento, clique, ele tem acesso a uma pornografia que pode ser um horror para ele, entendeu? Ou sabe assim, ele tá experimentando coisas, seja em forma de amizades, e aí, por conta desse excesso de informação ou das redes sociais, ele se choca com algo de uma forma muito mais intensa do que há um tempo atrás. Eu acho que, de uma certa forma, até conversa com o fato de que, hoje em dia, você vê crianças cada vez, eu imagino, né, não sei se você concorda, com essa coisa de crianças cada vez mais maduras, né? Sim, concordo. Porque, por exemplo, só pra citar já uma coisa que aconteceu um pouco antes da gente vir aqui gravar, a gente fez a live no Facebook e tem uma professora que comentou na live, ela falou, meus alunos de 9 a 10 anos estão assistindo a série, será que ela é muito pesada pra eles e tal? E eu, na minha opinião, e aí eu fiquei pensando, não, mas peraí, crianças de 9 e 10 anos hoje talvez sejam mais maduras, né? E vão acabar vendo a série, querendo ou não, porque tá a um clique de distância. Eu tenho dúvidas se eu usaria o termo maduro pra descrever esse processo da infância hoje, porque o que eu vejo é o seguinte, me parece que hoje, de fato, as crianças estão passando pelas fases do desenvolvimento com uma velocidade muito grande, especialmente em relação a conteúdos sexuais, né? Se a gente lembrar, por exemplo, aquele livro clássico da história da infância do Philippe Arrier, e aí quem se interessa por história da infância, eu recomendo fortemente que leia, que ele vai dizer basicamente que a infância é uma invenção cultural. Até o início da Idade Moderna, a gente não pode falar de infância porque não existia simplesmente uma fase da vida separada da fase adulta, que é característica das crianças. Existiam crianças que eram vistas como pequenos adultos, né? E o Philippe Arrier, ele é categórico em dizer que a infância nasce no momento em que a gente interdita um campo social, que é o campo da sexualidade, para um grupo de pessoas que são as crianças. Na hora em que a gente fala, a criança não pode fazer sexo, a gente inventa a infância. E hoje em dia, a gente está num processo de desaparecimento da infância justamente nesse mesmo sentido. Quer dizer, na hora em que a gente hipersexualiza a infância, a gente dá acesso a ela, praticamente todos os conteúdos, né, da vida social, e por outro lado, a gente vive um processo aí que é interessante, e é o contraparte disso, na mesma medida em que as crianças amadurecem ou passam rapidamente pelas fases do desenvolvimento, se sexualizando muito cedo, os adultos estão cada vez mais infantilizados. Então quer dizer que a adolescência virou uma espécie de ideal social, né? A criança quer chegar logo na adolescência e o adulto não quer crescer, o adulto não quer passar na adolescência, e aí a gente vê, né, aqueles fenômenos de sujeito de, sei lá, 35, 40 anos, morando com a mãe, sendo dependente dos pais, aquela história, né? Porque o adolescente, ele encarnou esse ideal social na medida em que ele fica numa espécie de limbo em que ele ganha dos dois lados, assim, vamos dizer, na visão do adulto, né? Ele tem, digamos assim, acesso à sexualidade, então ele pode transar, mas ele também não tem as responsabilidades do mundo adulto, ele não precisa se bancar, ele não tem que dar conta das suas próprias questões, porque ele ainda está numa fase de desenvolvimento. E aí você vê esse fenômeno aí dos adultos adolescentes, né? Adultos infantilizados ou eternos adolescentes, né? E aí passa também um pouco pela questão até física, né? E aí eu queria explorar um pouco da visão da Larissa, porque a Larissa tem um livro, O Amor Plus Size, que conta justamente a história de uma jovem que passa por uma jornada de autoconhecimento. E ela tem lá seus 17 anos e tal, e ela
meio que tem a vida resumida quantos quilos ela tem, né, Lari? Então, dentro da sua pesquisa, você também percebeu justamente essa questão de autoconhecimento e de autoavaliação e até mesmo a busca pelo que é o ideal de uma forma muito problemática? Você conseguiu ver isso enquanto você estava escrevendo o livro, entendendo a cabeça dos adolescentes e tal? Eu adoro o termo pesquisa, porque no caso da pesquisa seria minha vida. Mas... Mas não deixa de ser, né? Não, que na verdade eu fui entender um pouquinho isso depois de grande, quando eu voltei a dar aula. Eu passei 1 ano e meio dando aula basicamente só pra adolescente, né? E conviver com adolescente todo dia, você acaba percebendo, primeiro, o quanto a sua geração tá meio velha, e segundo, o quanto eles são, tipo, exatamente o que a gente era, né? E recentemente eu fui num colégio pra dar palestra sobre o livro e tal, e eu fiz um exercíciozinho com eles lá sobre 2 coisas. O primeiro exercício era pra eles tentarem achar coisas boas neles mesmos, e o segundo era pra eles tentarem encontrar coisas boas nos colegas. E nas 2 situações, eu percebi primeiro que eles são, tipo, incapazes de perceber coisas positivas a respeito de si mesmos, o que eu acho que é não só um reflexo da fase, mas também um reflexo da sociedade bosta que a gente vive. Porque que criação é essa que a gente tá dando pras crianças e pros adolescentes de hoje, que eles não conseguem se enxergar como pessoas de valor, o que por si só já é perigoso. E o fato deles não conseguirem encontrar coisas boas sobre os próprios colegas e não conseguirem exercer gentileza com colegas que, por exemplo, eles não gostem, pra mim é um indicador muito claro sobre como funciona essas relações de poder e relacionado à autoimagem, porque, e aí talvez o Matias possa me corrigir, mas eu tenho essa visão de que se você não consegue enxergar uma coisa boa em você, você não consegue enxergar uma coisa boa no outro. Enfim, mas eu acho que tá tudo meio interligado. O Matias falou, durante essa fase tem toda uma questão de buscar descobrir quem você é, e isso tá, assim, diretamente ligado em como você interpreta o que as outras pessoas dizem de você e quem você quer ser. Isso tá ligado hoje em dia com rede social, mas também dentro das relações da escola. Eu acho que o bullying, ele parte do princípio que você não pertence a um determinado grupo, e você não pertencendo a um determinado grupo, você não é ninguém. E você, enquanto adolescente, precisa pertencer a um grupo. Tem toda uma questão de pressão dos colegas, de pressão interna, às vezes até mesmo pressão de casa, porque a gente, às vezes, não enxerga isso, mas a própria família pode ser muito nociva e pode praticar um bullying, às vezes, muito pior do que o que a gente recebe fora de casa. Tanto convivendo com os meus alunos, quanto pela minha experiência pessoal, o que eu mais percebo é isso, assim, como a gente forma ideias erradas ao longo da nossa adolescência por consequência de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente consome. E eu acho que a mídia também tem um papel muito importante nisso, tanto na questão da representatividade, quanto em questão dos assuntos que eles estão retratando, porque se a gente vê sempre os mesmos tipos de pessoas com os mesmos tipos de problema, e a gente não discute coisas como, por exemplo, hoje em dia, com séries como o 13 Reasons e também outros filmes que a gente vai provavelmente falar mais pra frente, tratar sobre excluindo os problemas da adolescência. Você não falar sobre isso não significa que eles não vão existir. Eu sei lá, tô indo muito longe aqui, né? Não, mas eu acho que esse é o pensamento mesmo. E aí entra, inclusive, numa questão que você falou, que eu acho que até o Matias pode fazer o gancho, porque o bullying, ele acaba levando também um pouco, ou quase sempre, à depressão. E aí, você estava falando justamente dessa questão de repente, o jovem não conseguir fazer uma autoavaliação positiva, muito menos fazer uma avaliação do colega. Então, me dá a sensação de que a gente está trabalhando com uma geração hoje que já é uma geração calcada no depressivo, porque eles sofrem uma grande pressão por esse ideal, sentem necessidade de se encaixar dentro de um grupo e não tem também muito essa questão da autocrítica e tal. É mais ou menos isso, Matias? A gente pode considerar essa geração mais próxima realmente de um pensamento depressivo do que as anteriores? Eu acho que sim, porque acho que não é à toa que, se não me engano, eu acho que esse ano, né, que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, colocou como tema do Dia Mundial da Saúde a depressão. Acho que a depressão, se não é a doença que mais cresce, é uma das que mais crescem, e ela é considerada pelos especialistas como o mal do século XXI, né? É a principal doença com a qual a gente vai ter que lidar ao longo desse século, e acho que tem tudo a ver com essa sociedade hipernarcísica que a gente está construindo. Uma definição que eu gosto muito de bullying é a seguinte, né? Bullying é a discriminação de qualquer diferença que pode se voltar contra mim mesmo. E aí a gente entende até por que ela acontece mais entre os adolescentes, que tem já por fase do desenvolvimento essa organização mais grupal, né? E aí você falou até das sociedades amigas, esses grupos
super marcados, tem os nerds, tem os esportistas, o popular e não sei o que lá. E, no fundo, quando eu me organizo em grupos muito fechados, o grupo do qual eu não faço parte é uma ameaça a mim. É uma ameaça à minha própria constituição de eu, né, a minha identidade, e é alguém que eu preciso atacar, que eu preciso destruir. Então, quanto mais a gente mergulha nessa sociedade narcísica, mais discriminação a gente vai ter, mais bullying, com certeza, e a consequência de tudo isso é vários tipos de transtorno mental. O da vez é a depressão, né, mas eu sou de uma linha que acha que os transtornos mentais, eles, claro, têm lá uma base que é biológica, mas elas têm uma influência cultural muito grande, então a gente constrói, digamos assim, formas de sofrimento que são típicas de cada uma das épocas, né, históricas. A nossa é a depressiva, com toda certeza. E uma coisa que eu queria pegar o gancho, um pouco da série, né, pra citar um negócio, e falar um pouco do papel dos pais, né, que eu tava lembrando de alguns fatores interessantes, assim. O primeiro é que, assim, teve muito filme sobre adolescência em geral, na época dos anos 80, né, e os pais, eles eram quase inexistentes, ou então eles eram tratados como se eles não tivessem a mínima importância no desenvolvimento do adolescente. E nessa série, ela dá muita ênfase pros pais. Tem um momento em que tem muita cena com os pais tentando resolver os assuntos e tudo mais, que é muito interessante, assim, eu achei muito legal, porque no começo você acha que ela vai ser focada só nisso, e não, e ela mostra os pais nesse dilema, assim, eles não conhecem tanto a tecnologia, né, que os adolescentes acessam, ou pelo menos a gente tá vivendo, talvez uma fase, acho que agora os próximos pais vão começar, já sabem do que se trata, ou já tem algum tipo de preparo, mas de uma forma geral eles não conhecem, e aí eu acho que entra também a coisa que você falou, Matias, dessa infantilização, né, deles serem um pouco mais infantis. Você acha que faz sentido que esses fatores, assim, a diferença muito grande de geração e essa infantilização faz com que eles tenham mais dificuldade de lidar, ou não, é a mesma de sempre, assim, no sentido de olhar pro adolescente, olhar pro filho e prestar atenção e ajudar e conversar de uma forma franca, assim, sem ser aquele pai, né, super mandão, que é uma figura meio tradicional, assim. E como que você vê esse papel na questão, até pra como evitar, né? Eu imagino que o pai e a mãe têm a maior importância pra evitar que um adolescente depressivo cometa um suicídio, etc. Né? Claro. Eu acho que por aí mesmo, né? Como eu falei, eu sou dessa linha da psicologia social que tenta historicizar as questões da subjetividade. Então, se antigamente a gente tinha essa figura que você trouxe do pai autoritário como uma figura muito presente na subjetivação das pessoas, quer dizer, na maneira como elas viravam quem elas são, hoje em dia a gente tem uma ausência dessas figuras, como você bem colocou, né? E aí eu acho que essa ausência, ela é construída por um verdadeiro fosso intergeracional mesmo. Esse fosso, ele é alargado com certeza pela tecnologia, então talvez nós fomos a geração que viu a internet nascer e a gente pegou um pouco dos dois mundos, né? O analógico e o digital. Então, quando eu era pequeno, eu ainda ouvia fita cassete e assistia filmes em VHS, mas a geração logo na sequência da nossa já não, né? Então, a gente de fato pegou essa mudança e hoje em dia a gente vê que as crianças não sabem, na hora em que você mostra uma tela que não é touchscreen, ela até não sabe como mexer naquilo, né? Ela começa a passar o dedinho, assim. Quem trabalha com criança talvez já tenha tido essa experiência muito engraçada. Então, de fato, acho que a tecnologia aumentou esse fosso intergeracional que sempre existiu, que inclusive fundou a psicanálise, né? O Freud trabalha a partir dos conflitos que existiam entre filhos e pais, então isso sempre existiu, mas acho que isso de fato está aumentando. E aí uma questão interessante, eu acho, nessa questão do bullying é que eu não gosto muito dessa palavra, na verdade, porque eu acho que bullying serve para os pais se desresponsabilizarem do problema. Quando a gente fala bullying é aquela coisa assim, eu entendo, você entende, mas ninguém entendeu de fato o que está acontecendo. Né? É aquela palavrinha chavão que eu uso porque aí o outro acha que entendeu, eu acho que eu me fiz entender, mas no fundo ninguém entendeu o problema que está na base, né? Qual foi o conflito que gerou aquilo. Então, no fundo a gente vê um aumento do bullying porque a gente vê uma ausência crescente da figura dos pais. Se a série trabalha a presença mais massiva dos pais, eu acho importante. Quer dizer, acho que se você se preocupa com o bullying, a primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo, como pai, é não se seu filho está sofrendo bullying, mas se seu filho é um bullying, né? Se seu filho é um bully. Se ele comete
bullying com outras pessoas, porque acho que essa é a essência, quer dizer, na hora em que você deixa de ter contato com uma geração precedente, quer dizer, quem socializa a geração mais nova é a geração mais velha, ainda que no futuro essa geração mais nova cresça e questione os valores da geração mais velha, mas se você não tentar fazer essa transmissão dos conteúdos culturais, tendência é ruim, né? O adolescente, ele não vai descobrir por si mesmo, ou vai bater muito cabeça antes de conseguir encontrar um caminho que seja minimamente interessante. Até porque o conceito de bullying em si, ele meio que se popularizou e também ele se expandiu simplesmente do ambiente escolar, né? Hoje em dia você fala que a pessoa sofre bullying no trabalho, sofre bullying entre os amigos, quando tá indo tomar cerveja e tal. Então, assim, realmente eu acho que o conceito em si do bullying, ele acaba perdendo um pouco do significado quando ele é utilizado de maneira, às vezes, sem a pessoa até saber o porquê daquilo, né? O que aquilo tá causando. Você quer um exemplo clássico que a gente sempre ouve dos pais os adolescentes de hoje não têm limites. E a gente esquece, né? Todo mundo já ouviu essa frase, né? O adolescente de hoje não tem limite, precisa impor limite. Eu tenho vontade de chorar quando eu ouço isso. Não é? Então, a pessoa simplesmente esquece que limite é uma via de mão dupla, né? Se um precisa de limite, o outro precisa colocar estes limites, né? Então, normalmente quando a pessoa fala isso, o adolescente não tem limite, ela tá se desresponsabilizando, mas ela deveria ver que o pressuposto de que o outro não tenha limite é que eu não consigo nem dizer pra ele e colocar esses limites na mesa, né? Então, se de um lado eu tenho um sujeito sem limite, de outro eu tenho um adulto sem autoridade. Me chamavam de Bruneca. Eu tinha um apelido que era Mamão. Eu não sabia por que Mamão. E aí eu entendi que era porque eu tinha peito. Peguei uma faixa que tinha na minha casa e amarrei em volta dos meus peitos pra ver se eles sumiam. Até hoje eu acho que ainda tenho um complexo de mamão. Por que eu? E por que fazer isso com alguém? Interessante isso que o Matias falou com relação à ausência, essa desresponsabilidade dos pais, com relação ao bullying, puxando de novo um gancho da série. Logo no começo e ao longo da série, a gente tem os questionamentos a respeito dos cartazes que a gente vê na escola, de diga não ao suicídio, de você não está sozinho, etc. O suicídio não é um caminho, né? Não é uma opção e tal. E dos próprios pais questionando alguns personagens a respeito de, você está sofrendo bullying? Ou será que você está praticando esse bullying? Isso é questionado na série no sentido de, por que a gente esperou acontecer uma tragédia pra alguém achar que isso era uma questão relevante? Quer dizer, até então, até uma aluna se matar, não tinha ocorrido a ninguém perguntar se alguém estava sofrendo, falar sobre suicídio, falar sobre depressão, se interessar pela vida dos alunos, se interessar pela vida dos seus pais. Quer dizer, não só pais, como também acho que o papel da escola é uma coisa que é muito amplamente discutida nisso. Se interessa em fazer alguma coisa até que chegue no limite. Isso pra mim vai muito além só da questão do bullying, como também nisso que você estava falando da questão dos adolescentes não tem limite. Como professor, eu encarei muitas vezes, pai esperando que eu, como professora de inglês, nem professora da escola, fizesse alguma coisa com relação a atitudes de falta de comprometimento, de desrespeito dentro de sala de aula. Quer dizer, que você educasse, né? Exatamente, quer dizer, eu tô pegando um adolescente, entre aspas, pronto, um adolescente de 16, 17 anos, que já teve uma vida inteira sem ninguém dizendo pra ele que ele poderia ou não poderia fazer alguma coisa, e eu sou obrigada a impor esses limites pra ele. E aí acontece esse embate de, se o meu pai e a minha mãe não tiveram essa preocupação comigo, por que você, que é professora, vai me dizer o que eu posso ou não fazer? Numa época onde eles precisam que alguém diga pra eles o que eles têm que fazer. Se você não dá essa limitação do que é permitido ou não pra um adolescente, ele vai crescer, de fato, achando que ele é o dono da verdade, que ele pode tudo e que ele tá acima de todo mundo. Não, e olha que ciclo mais trágico, né? Porque o pai espera que a escola ou que o professor ajude na educação do filho na questão... Ajude não,
que faça a educação do filho. Na questão até moral. O professor não consegue educar, fisicamente impossível um professor educar 30, 40 crianças de uma vez só, ou até 15 que seja. Não dá, ele não tá no dia a dia, não tá vendo o que tá acontecendo, não tem intimidade para aquilo ali. E o adolescente não sente o respeito necessário pelo professor para se educar, ou seja, fica um jogo meio que de empurra ali, e aí no fim o adolescente sim acaba ficando meio que largado, porque o professor pode ter a melhor das intenções, mas não consegue fazer essa educação, que precisa vir de casa, é óbvio, né? Isso. Às vezes também o trabalho que a gente inicia dentro da escola, às vezes ele é desfeito quando o aluno chega em casa, quer dizer, você tenta passar uma certa noção de limites, por exemplo, de coisas que são básicas, assim, de respeito ao aluno, de respeito ao colega, de respeito ao professor, de respeito a horários, de realização, assim, coisas básicas, gente. Eu de fato peguei aluno, assim, que não tinha noção de que não podia jogar coisa no chão, quer dizer, são coisas muito pequenas que vão se acumulando, e aí você passa meses trabalhando aquilo com o aluno, pra depois ele chegar em casa e ficar tipo, mas a minha mãe deixa. Como é que você discute com esse tipo de coisa, sabe? Exato. É isso que você falou do jogo de empurra, eu acho que é uma metáfora boa, né? Porque, claro, se de um lado a educação vem sempre de casa, e isso é inegável, a escola também não pode se desresponsabilizar. Ela tem sim responsabilidade na educação dos alunos, né? Essa proliferação que a gente vê dos livros de autoajuda educacional, do tipo Como Educar Seus Filhos, nada mais é do que um enorme sintoma que indica que a educação está completamente fracassada, né? Eu sempre brinco assim comigo que um dia eu vou escrever um livro Como Educar-se para Educar Seus Filhos, né? Porque no fundo é isso, as nossas crianças e adolescentes, elas são consequência dos adultos que as criaram, né? A criança, ela não nasce e vira daquele jeito porque, enfim, Deus quis, ou porque a natureza assim fez, ou porque é destino. E aí acho que outra coisa interessante que a Larissa trouxe, quando a gente fala de suicídio, e quando a gente fala, na verdade, de quase todas as doenças mentais, o sujeito, ele sempre anuncia que tá sofrendo, de um jeito ou de outro. Na maioria das vezes, esse anúncio é um pouco cifrado, né? É um anúncio um pouco enigmático. Ele não pede ajuda com essas palavras, eu preciso de ajuda. Mas ele, de alguma maneira, enuncia. Então, quando acontece um suicídio, a gente tem que pensar, assim, o que eu não vi e de que maneira esse sujeito pediu ajuda, né? Acho que essa é uma coisa importante, porque todo suicídio é gradual. A gente não pode achar que um sujeito tá bem e amanhã vai acontecer alguma coisa e ele se mata, né? Isso não existe, assim. É gradual. O sujeito, ele vai piorando aos poucos, e esse processo de aumento gradual do sofrimento precisa ser identificado pela família, pela escola, para que aí a gente possa pensar no atendimento especializado que essa criança ou esse adolescente precisa. Eu tenho essa sensação de que existe um despreparo, e eu falo até por mim mesma, assim. Quando eu me deparei com tive a primeira situação de uma amiga sofrendo depressão, que aí você começa, pesquisar um pouquinho, daquele famoso, né, Google sobre o assunto, você percebe o quanto você tá despreparado pra lidar com isso, assim. A gente não tem educação na escola e em casa pra entender, primeiro, que essas doenças psicológicas, elas são reais, independente de causa, assim, as pessoas de fato sofrem disso, isso tem abalos tanto físicos quanto psicológicos na vida da pessoa, como a gente não tem preparo de, a escola não tá preparada nem pra lidar com alunos que tenham, dificuldade de aprendizado. Você imagina um aluno que tá sofrendo com depressão, que tá sofrendo com ansiedade, a gente não recebe esse tipo de preparo. E aí fica muito complicado, e de novo, não é desresponsabilizando, muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada dentro de casa, nas escolas, dentro da comunidade das escolas como um todo, para que a gente não minimize o sofrimento desses adolescentes e a gente consiga ajudar. Porque como é que a gente vai perceber os sinais se a gente não sabe quais são eles? O pior de tudo é que esse treino, essa qualificação que seria necessária, ela não é tão difícil assim de fazer, né? Assim, as pessoas não têm de fato esse preparo, eu concordo contigo, seria pouco o necessário, porque a ideia não é que todo mundo vire psicólogo, todo mundo vire psiquiatra, assistente social, enfim, profissionais que deveriam saber lidar e atender com qualidade essas situações. Você precisa só, com um pouco de empatia, identificar quais são esses sinais mínimos de que a coisa não tá indo bem, para conseguir de fato chamar um profissional que vai poder atuar com mais, assim, qualidade, enfim, e que vai poder atender
entender o caso de verdade, né? Não é esperado que todo mundo faça isso, mas é aquele mínimo que não se tem. Isso aqui que dá um pouco de dó, né? Seria pouca coisa que seria necessário mesmo pra gente conseguir enxergar essas pessoas. No fundo é isso, é tirá-las dessa indivisibilidade que gera todo o sofrimento. É engraçado vocês terem falado isso, porque nos primeiros episódios da série, o diretor chega lá pro conselheiro, né, da escola, e ele fala assim, ela demonstrou alguma coisa de que ela poderia ser uma potencial suicida? O cara fala, não, eu atendo aqui várias crianças e ela não demonstrou nada. Ele falou, não, mas ele não deu nenhum indício e tal. Ela falou, olha, eu conversei com ela uma vez, na última semana antes de acontecer, e a gente tava conversando sobre faculdade. A gente não tava falando sobre a vida dela e tal. Daí o cara falou, porque a gente precisa dar mais atenção nessas coisas e tal pra evitar, o diretor fala isso, né? E aí existe uma questão até justamente física da escola de não conseguir dispor de tantas pessoas para conseguir fazer esse acompanhamento. Então, por exemplo, no Brasil, são escolas potenciais que tem um psicólogo dentro da escola para fazer uma orientação, seja uma orientação, vamos dizer, profissional, né, acadêmica e tal, como também uma orientação um pouco mais humanizada ali para ele. Mas mesmo assim, não é uma coisa comum dentro das escolas hoje em dia. E entra uma coisa também, realmente não dá pra você responsabilizar um psicólogo que trabalha em uma escola específica por causa de um suicídio, porque ele tem 500 crianças pra prestar atenção, então, 500 adolescentes. Não é fisicamente, né? não que entra todo mundo. Eu acho que o legal da série é que ela meio que mostra assim, olha, todo mundo é um pouco responsável. E no fim das contas, a pessoa também, porque querendo ou não, pra uma pessoa se suicidar, ela tem um nível de depressão muito grave, que não deixa de ser, né, como o Matias falou, uma doença mental. Então é complicado isso, não dá pra também sair falando assim, a culpa é minha, a culpa é dele, a culpa é de todo mundo e de ninguém, de uma certa forma. Então, e aí entra outra coisa, que é as características, né? Porque eu acho que a série, ela é feliz em mostrar que a pessoa que se suicidou, pelo menos ali no começo da série e tal, é uma pessoa que não tinha essas características tão depressivas. Porque o que acontece? As pessoas colocam na cabeça que a pessoa que se suicida são só aqueles depressivos clássicos que se suicidam, que é aquele depressivo que fica deitado na cama, que não consegue se levantar e tal, e não é bem assim, né? Você consegue fazer relação, por exemplo, com pessoas que têm alta agressividade, que têm um nível extremo de impulsividade, por exemplo. Inclusive também os médicos, né, às vezes pedem para que as famílias elas fiquem atentos ao momento em que esse depressivo, sem o tratamento, diz que ele tá bem. Ou seja, não é só a pessoa que tá ali deitada na cama, é a pessoa que, tipo, tem vários tipos de comportamento que podem dar esse indício. Agora, a questão é um assunto que ele não pode ficar no bolso das pessoas, ou só ficar ali, sabe, maculado na cabeça de cada um. Tipo, eu tenho meu filho é maravilhoso, meu filho jamais se suicidaria porque eu dou tudo pra ele tem tudo que ele precisa e tal. Não, são assuntos que precisam ser conversados na mesa de jantar, entendeu? Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, que é essa relação que a gente está discutindo entre suicídio e transtorno mental, né? É bastante já estabelecido que sim, existe uma relação muito clara entre esses dois fenômenos. Então, a grande maioria das pessoas que atentam contra a própria vida tem algum transtorno mental de base, normalmente uma depressão, e até a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, quando passa orientações para os profissionais de mídia para cobrir esses eventos, orientam justamente em chamar atenção para ter foco no transtorno mental. Por quê? Para que, se eventualmente uma pessoa que está pensando em se suicidar veja essa reportagem, ele entenda que ele está pensando em se matar porque ele tem uma depressão e a depressão tem cura. Esse é um raciocínio importante, né? Então eu não assisti a série, né? Eu não sei falar em que medida a gente conseguiria traçar na personagem lá da Hannah se ela tinha alguma depressão ou não, se ela se encaixaria nessa minoria, digamos assim, que atenta contra a própria vida sem ter um transtorno mental associado, mas normalmente não é isso que acontece. A decisão de tirar a própria vida, normalmente, eu diria até assim, 90% dos casos, não é uma decisão racional. Ou seja, o sujeito não chega à conclusão de que vai se matar por A mais B. Minha vida tá ruim, eu não tenho namorada, eu não vou ser ninguém na vida, não passei no vestibular, então vou me matar. Não é muito
assim que acontece, né? Ele se mata numa explosão de angústia, ele se mata numa crise de ansiedade, ele se mata normalmente nessas situações e não por A mais B, não numa conclusão racional. Enfim, o fenômeno do suicídio é um fenômeno multifacetado. É claro que nunca a gente vai poder dizer que é uma única razão que gera, mas também o que eu tenho que afirmar, assim, é que normalmente sim, está associado a algum transtorno mental. É importante que a gente trate esse transtorno mental de base, então o suicídio normalmente é um sintoma dessa outra situação, e é importante que isso seja desse modo divulgado e tematizado para que a pessoa que sinta, ou para a pessoa que tem ideação suicida, saiba que tem cura, saiba que ela pode sair dessa, saiba que o que está na base dessas ideações suicidas normalmente é algo que pode ser trabalhado, né, por um profissional de saúde mental. O bullying, por mais que seja conhecido, ele não é reconhecido. É muito difícil você conseguir, passando por isso todos os dias, ver um final. As coisas pra mim mudaram quando eu comecei a perceber de que eu não tinha que lutar contra o que eu era. E a maior alegria da minha vida hoje é ser exatamente quem eu sou. Nunca se sinta um lixo. Você continuar brilhando, você continuar insistindo em ser você mesmo, por mais duro que seja às vezes, mas faça. Tem muita gente criticando essa série, dizendo que ela tem muitos gatilhos. Então, assim, uma pessoa que não tem depressão e tal, que tá assistindo a série, ela vai, ou um adolescente que é um bully, de repente, ela pode até abrir a mente e falar, olha, presta atenção, né, ao seu redor, não faça isso. Ela tem uma mensagem nesse sentido. Mas pra alguém que tem depressão ou que passa por algum problema nesse sentido, e eu concordo com isso, assim, ela tem muitos gatilhos, né? E ela, inclusive, faz uma coisa que vai contra as orientações da Organização Mundial de Saúde, que é porque ela mostra uma cena de suicídio mesmo, tipo, quase que ensina a pessoa, né? Se você quiser, é só se fazer desse jeito. Aí entra a questão, assim, que o Rafa falou assim, a gente tem que falar sobre o assunto. Aí a minha questão é, até que ponto falar, porque você pode incentivar alguém a fazer, ou até que ponto isso é o lado negativo de algo que é importante porque a gente precisa falar desse assunto. Eu vi também textos de pessoas falando a respeito dessa questão dos gatilhos e tal, mas aí entra um contraponto, que foi uma coisa que disseram pra mim que eu achei fabuloso, porque, enfim, com 11 anos, eu já sabia pelo menos umas 5 maneiras diferentes de me matar. N motivos, porque isso era comentado dentro de sala de aula como piada, porque eu já tinha visto isso em novela, porque eu já tinha lido livro. Então, assim, eu não acho que seja por exemplo, como você diz, tipo, quase ensina, porque eu acho que você tem acesso a isso de outras formas. E talvez toda a questão do choque, tanto na maneira como de você mostrar o suicídio, como de você mostrar as cenas de estupro, eu acho que isso é desconfortável e talvez seja um pouco excessivo, mas pessoalmente falando, eu acho importante no sentido de que não é não mostrando e não é não falando que você vai proteger alguém de alguma coisa, entendeu? Eu acho importante, por exemplo, mostrar a cena de estupro, de suicídio, porque eu acho importante você entender que não é uma coisa fácil e que não é uma coisa bonita de se ver e que não é uma coisa que vai te isentar de alguma forma de algum tipo de dor. Mas eu também entendo, por exemplo, a necessidade de você ter os avisos de gatilho, porque realmente, assim, eu não sofro de nada disso, então pra mim tem um ponto de vista completamente diferente. Mas pra uma pessoa que passou por isso, ou que tá enfrentando esse tipo de transtorno, deve ser realmente muito pesado de se assistir. Mas eu acho que é necessário, eu acho que você precisa, às vezes, explicitar de uma certa forma pra que pessoas entendam, sabe? Eu acho que tem esses dois pontos. Então, eu acho que, puxa, é isso mesmo, essa questão é uma questão muito, muito, muito complexa, mas eu vou tentar resumir começando pelo seguinte: existem vários estudos, e isso já é bastante, assim, estabelecido na literatura, que associam, estatisticamente falando, coberturas jornalísticas de suicídios reais com aumento de suicídios. Isso acontece. Em relação a obras de ficção, então filmes, séries e livros, os estudos eles já são um pouco mais ambíguos. Uns, de fato, encontraram essa relação e houve um aumento, e outros não encontraram nenhum tipo de aumento. E aí que vem a minha hipótese, que talvez é bem isso que a gente estava conversando. Toda vez que a gente fala de saúde mental, normalmente, a gente sempre, psicólogo,
psicólogos, né, psiquiatras, enfim, valorizam que se fale sobre isso, mas não que se fale de qualquer jeito, né? Normalmente esses assuntos são assuntos tabu, a sociedade não quer ouvir, reprime, então a gente fica batalhando para que esses assuntos sejam trazidos à mesa, né, à mesa de jantar, como falaram aí, né? Então acho bom que se fale, mas não que se fale de qualquer jeito. E aí que é o mais interessante no fundo, como que a série tematiza isso. Então, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, que me ocorre agora, é que uma orientação é óbvio, né? Que não se glamorize esse ato de suicídio, então que o foco da narrativa, por exemplo, seja no impacto que isso tem no luto, por exemplo, das pessoas que ficam, né? Dos familiares, dos sobreviventes. Eu não sei se é um pouco essa a estratégia da série. Mas é exatamente isso. Então tá aí, quer dizer, se você não faz com que, por meio do suicídio, o sujeito consiga, digamos assim, o que ele queria, né? Sei lá, o sujeito era um pária na escola, um cara completamente invisível pros outros, e de repente ele se mata e ele vira assunto de todo mundo, né? Então, ele conseguiu o que ele queria com o suicídio. Ainda que seja um ato extremo, ele saiu da invisibilidade social a qual ele era condenado toda a vida. Bom, isso não é talvez a melhor das estratégias, né? Porque isso vai fazer com que, olha, o cara conseguiu, então eu também posso conseguir. Lembrando, assim, né? A relação não é causal, né? Transtorno mental, o sujeito não fica doente por raciocínio lógico, assim. É uma coisa que tá mais na ordem da sugestão, do contágio, né? Alguma coisa que se impõe sobre o sujeito. Então, por exemplo, isso é uma estratégia. Vamos focar no impacto negativo que isso teve pros familiares, para aqueles que sobraram, né? Não atribuir culpas, por exemplo, isso que a gente estava falando, né? Se no fundo todo mundo é um pouco responsável, no fundo, então, não vamos culpar ninguém. Então, essa, por exemplo, é uma outra estratégia que a gente costuma levantar, né? Não ficar atribuindo culpas, não publicar as cartas dos suicidas com as razões. E aí, talvez a série peque um pouco, porque a série é baseada nas razões pelas quais a personagem diz que se matou, né? Então, acho que assim, talvez a série tenha um pouco de prós, um pouco de contras, pensando aí nas recomendações clássicas que a gente tem sobre o assunto, né? Só pra citar um exemplo, porque assim, eu assisti o tempo todo imaginando, não, essa menina tem depressão. Apesar de eu não entender sobre o assunto, eu acredito que a maioria das pessoas, se elas olham com esse viés, elas conseguem entender um pouquinho por que às vezes pequenas coisas fazem ela sofrer tanto, e por que ela conta algumas coisas, porque tem vários momentos em que eles questionam. Então, peraí, ela falou isso não aconteceu. Isso é uma mentira. Então é meio que assim, ela enxergou em alguns momentos coisas que uma pessoa que tem depressão vai enxergar, né? Ele jogou fora. Eu escrevi uma carta pro menino e ele jogou fora da carta no chão. E aí passa um tempo, aparece depois o menino falando, olha, a carta tá aqui, eu em nenhum momento joguei fora, eu só não sabia como lidar com essa carta, porque o cara também era um adolescente e não sabia o que dizer depois de receber uma carta cheia de problemas, né, que a menina escreveu lá. Não vou dar spoiler. Mas eu acho que assim, não é nada tão claro, então como ficam coisas muito abertas, isso abre pra uma interpretação que cada um, tem muita gente interpretando de maneiras completamente diferentes, né? Eu acho interessante da gente pensar justamente nesse quesito que a gente tá aqui falando de bullying, de depressão e de suicídio dentro do universo de adolescentes, né? Teve recentemente divulgado que de 2002 a 2012, né, o número de suicídios entre crianças e adolescentes aumentou. De 10 a 14 anos, por exemplo, aumentou 40%, e na faixa etária de 15 a 19 anos aumentou 33%. Então, assim, a gente está falando também de cidadãos e cidadãs que estão se formando ainda, né? E aí entra muito naquilo que a gente estava falando aqui antes, que era justamente, até o Matias exemplificou muito bem, que é essa transição, né? Essa faixa etária, que é uma faixa etária quase que utópica, sabe? Porque o adulto não quer sair, a criança quer chegar, e quem tá ali vivendo não sabe como viver aquilo. Então, é uma maluquice, né? Essa parte. Então, eu acho interessante a gente pensar que realmente toda essa questão trágica envolve essas pessoas que estão em formação, né? E Rafa, tem uma coisa importante que você falou, claro, do nível do aumento no suicídio de jovens, crianças, etc. Mas eu acho que, de repente, o ideal
ideal seria pegar também número de adultos, porque se a depressão é um mal do nosso século, muito provavelmente está aumentando também o suicídio de pessoas de todas as idades. Então, é que aqui a gente está falando baseado na série. Eu sei, né? E claro, cada momento também tem suas discussões, né? O adulto, ele... Não, para você ter uma ideia, o caso de o maior índice de suicídio hoje, pelo menos no Brasil, a faixa etária são de pessoas, vamos dizer, de 30 anos até mais de 60, entendeu? Essa é a maior faixa etária. As pessoas que mais se suicidam estão dentro dessa faixa. O que a gente fala de aumento, né, no número, é que a gente já percebe que o suicídio, sim, cresceu no mundo, é visto hoje como uma doença, como uma causa, né, de morte bem preocupante, e aí você tem também o acréscimo dessas crianças e adolescentes, né, porque o que mais me intriga, na verdade, é o que uma pessoa de 10 anos, de 19 anos, sofre para acabar com a própria vida com tão pouco tempo de existência, entendeu? É isso que eu fico mais intrigado. Tem tanta coisa pra fazer. E na adolescência tudo é tão intenso. Muito essa questão, intenso, tipo, o sofrimento na adolescência, ele não é o sofrimento do adulto, que sabe que vai passar, não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas... É que tem uma questão biológica disso, é que eu tô conseguindo lembrar agora, mas eu lembro que eu estudei isso quando eu comecei a dar aula, que tem a questão da formação, esqueci a área do cérebro. Se eu não me engano é lobo, não sei, Matias, é lobo frontal, uma coisa assim. Frontal lobe, se não me engano, não lembro como é que se fala essa porra em português. É o lobo frontal, né? É aquele responsável pelas nossas capacidades cognitivas superiores, assim. Então, pensamento, cognição, vontade, enfim. E a percepção toda desses sentimentos, né? Tudo, você acha que tudo vai ser pra sempre porque você tá experimentando tudo pela primeira vez, né? E essa questão biológica, eu acho que tem tudo a ver como na relação de depressão e suicídio com o adolescente, também por essa questão biológica, você não acha? E eu acho que essa questão biológica, né, que já é de fato identificado que o cérebro da criança e do adolescente ainda está em formação até a adolescência, né? Então, quando a gente fala que crianças e adolescentes são sujeitos em formação, isso tem uma verdade, inclusive neuronal, né? Em termos de neurônios, isso tem um impacto muito grande na questão psicológica. Então, quando você pergunta, né, de que, puxa, por que uma criança de tão pouca idade pensa em suicídio? Ela pensa em suicídio justamente porque ela é criança, você entende? Então, eu vou tentar ser mais claro, mas assim, por exemplo, quando o próprio Freud, né, começo lá da psicanálise, começa a estudar os traumas das pacientes dele, ele vai identificar que muitas vezes esses traumas não são tão traumáticos assim para a visão de um adulto, mas no momento da vida em que eles aconteceram, aquela criança não estava preparada para aquele tanto de estímulo, né, que a gente fala, né, era uma carga de estímulo muito superior do que aquela cabecinha conseguia absorver. Então é justamente, por isso que a infância no fundo é uma fase tão importante e definidora da nossa subjetividade, né? Não é uma relação de causa e efeito do tipo, aconteceu isso na infância, você necessariamente será de tal jeito na vida adulta, mas por você estar em formação, pelo teu próprio cérebro mesmo, ainda não tá completamente finalizado, aquilo que acontece na infância você tem pouco instrumental, pouca bagagem mesmo para lidar com aquilo e faz, portanto, que essas coisas, às vezes que podem parecer pequenas para nós, olhando de fora, sejam insuportáveis para a criança e para o adolescente que está passando por aquela situação. E a gente falou aqui da parte dos adolescentes, da pessoa que comete o suicídio, que sofre com bullying ou que sofre também com a depressão. Mas aí existe também todo o viés familiar também, né? Que é, por exemplo, eu conheço pessoas que viveram próximos de pessoas que se suicidaram, e aí você tem questões que, por exemplo, a filha se suicida se jogando da janela. O pai sobrevive mais 2-3 anos com aquela tragédia, depois daquela tragédia, e ele comete o mesmo suicídio que a filha cometeu. Ou seja, tudo bem, a gente está falando aqui que é uma questão psicológica, tem a questão biológica também, mas ela também não acaba sendo, se ela for abafada, ela também não pode ser uma questão tóxica, Matias? Sem dúvida. Tudo que é aquilo que é abafado retorna como sintoma, né? A gente sempre diz isso em psicologia, né? Se você reprime de um lado, a coisa sai como doença no outro. Ainda que a gente diga, e acho que a gente tem que reforçar isso, que a culpa é um pouco de todo mundo, então no fundo a culpa não é de ninguém, ainda que isso seja um paradoxo em termos, né? Mas é bem verdade. É muito difícil para pais que tiveram filhos que se mataram se perdoarem dessa experiência. Imagino o quanto que deve
deve ser difícil e o quanto que essas pessoas devem ficar se martirizando mesmo por não ter percebido, às vezes, aquele sinal ou aquele outro sinal, né? Que sinais, é como eu falei, sinais existem. Quer dizer, a maioria das pessoas que consideram o suicídio são ambivalentes. Ou seja, elas não têm certeza de que querem morrer. Ora querem mais, ora querem menos, fazem ensaios antes disso, tentam, retentam. Então, é um processo que é possível, com um pouco de atenção, perceber, né? São muito raros os casos de, assim, a coisa ia tudo bem e de repente o caldo entorna e o sujeito se mata no dia seguinte. Muito, muito difícil. Então, para pais, imagino que seja complicado de se perdoar numa situação como essa, né? Então, assim, para você, como psicólogo, uma pessoa que sofre com isso, vivenciando algo assim, o principal é realmente você tratar as consequências daquilo, né? Nunca simplesmente não vamos tocar no assunto, sabe? Não vamos mais falar sobre suicídio perto da pessoa que sofreu com aquele trauma. Não, justamente vamos pegar ela, vamos tratar ela precisa colocar aquilo pra fora e tal, porque aquilo pode causar nela de alguma forma algum dano mental, psicológico, enfim, que inclusive pode reverter num suicídio também ali. Acho que a busca pelo atendimento adequado, né, seja psiquiátrico ou psicológico, é sempre a primeira recomendação. Então, claro, tem que se buscar esse tipo de auxílio. E o outro lado a família tem que fazer o papel de família, dar apoio, proteção, diálogo, lazer, saúde, educação, enfim, tudo que a família tem que fazer. Então, eu não quero aqui passar a impressão de que eu espero que pais e mães meio que se tornem terapeutas para dar conta dos seus filhos, né? Não, acho que esse papel do terapeuta é do terapeuta ou do psiquiatra, enfim. Mas é que exerçam a paternidade e a maternidade de uma maneira saudável. Essa é a melhor, na verdade, terapêutica que existe. Porque, às vezes, o que a gente tem é tapar o sol com a peneira ou não falar do assunto, ou quando falar também de uma maneira que não é a mais adequada. Eu dou um exemplo. A gente, especialmente em relação, sei lá, pessoas depressivas, depressivo ouve muito assim... mas no fundo vai ficar tudo bem, você vai ver que amanhã você vai estar melhor, ou você não percebe que você tem tudo pra ser feliz, sabe? Aquele tipo de frase assim, né, que vem, ou, né? Você é muito jovem, vai passar logo. Você é muito jovem, você tem tudo na vida, eu na sua idade não tinha metade do que você tem, então você tem que... No fundo, todo esse tipo de frase é problemático porque traz como pressuposto um julgamento de que a depressão é culpa do depressivo, quando não é. Então, eu acho que, tirando esse tipo de interação, o que a família tem que fazer é mesmo apoiar, tirar a pessoa de casa, levar para lazer, cultura, dar proteção, carinho, amor, e deixar a parte do tratamento psicológico e psiquiátrico para quem estudou para isso, né? Força que uma hora acaba. Não tenha medo de enfrentar os seus demônios. Eles não são maiores que você e vai ficar tudo bem. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Tem um filme que se chama Escritores da Liberdade, né? Um filme com a Hilary Swank que mostra um pouco dessa vivência nas escolas, em que ela, como professora, tenta incentivar uma classe de uma escola da periferia, que é uma escola muito violenta, com alunos violentos, depressivos, agressivos e tal, e ela tenta trazer uma nova realidade para eles justamente através dos livros, né? Ela incentiva muito com que eles leiam e eles escrevam, que isso torna quase que algo terapêutico para eles mesmo. Essa questão da leitura e da escrita pode ser também um caminho, Larissa? Você acha que de repente, porque você agora tá também, tudo bem que você fez uma obra baseada nas suas experiências, mas hoje você também tá tendo contato como autora, né? Quer dizer, pessoas lendo a sua obra e se vendo nela também, né? Eu acho que você vê isso, de repente os seus próprios problemas
problemas por um olhar externo, eu acho que é muito libertador, porque eu sempre bato nessa questão da década da representatividade, porque eu acho que ela vale pra tudo, assim, não só a representatividade de corpos e pessoas, como também de problemas. Você falar sobre problemas ajuda pessoas a falarem sobre problemas. Então você ter livros que falem sobre depressão, ter livros que falem sobre bullying, ter livros que falem sobre todos esses problemas que a gente enfrenta, não só na adolescência, como em todas as outras fases da nossa vida, é importante pra que a gente perceba que nós não somos os únicos, porque às vezes a gente tem todo mundo tem um pouco essa tendência meio individualista, assim, de achar que aquilo é exclusivo seu e que o mundo tá contra você. Eu acho que de uma certa maneira todo mundo passa um pouco por isso. Então é importante você lembrar que você não é a única pessoa que passa por isso e você também perceber o momento de pedir ajuda. E isso vale pra tudo, assim, quando você trabalha questões, por exemplo, de suicídio, de depressão, pessoas que de repente sofrem com aquilo, mas não entendem o que é ou não conseguem verbalizar e pedir ajuda, se sentem capazes de externalizar aquilo, de conversar com alguém, de realmente procurar uma ajuda profissional, ou de pelo menos, se você tá na adolescência e você não sabe como pedir isso, conversar com seus pais ou conversar com alguém responsável. E acho que a questão do escrever não é só do escrever, eu acho que a produção artística, de uma certa maneira, isso vai depender muito de cada pessoa, e talvez nem seja uma questão artística, acho que também não é todo mundo que, nossa, todas as pessoas precisam produzir arte, mas acho que você externalizar esses sentimentos de alguma forma ajuda bastante, assim. No meu caso, escrever Amor Plus Size foi muito importante para que eu entendesse quem eu era, quem eu me tornei e quem eu queria ser. E isso vale para tudo, assim. Acho que quando você consegue externalizar seus problemas, tanto lendo quanto produzindo alguma coisa, se torna mais fácil de você entender aquilo. Da mesma maneira como você, de repente, ter uma conversa com um psicólogo, passar por tratamento, também externalizar aquilo, falar sobre aquilo, ajuda você a se entender melhor. Tem até aquela recomendação do filme da Nise, né, O Coração da Loucura. Acho que é bem isso, assim, mostra o quanto que essa psiquiatra lá na década de 40 descobriu a força terapêutica da arte, né? Sim. Eu lembro muito, tava lembrando agora, pensando assim em filmes, né, que falem sobre esse tema ou temas parecidos, né? Eu tenho uma cena, acho que a única cena que eu lembro mesmo, assim, a cena que mais me marcou, assim, a fala, né, que mais me marcou, do documentário do Tiros em Columbine, né, que fala toda a história lá de Columbine. E eu lembro que eles entrevistaram o Michael Moore, né, que o diretor, entrevistou o Marilyn Manson, que é o cantor lá de rock que os caras ouviam, né, os dois que entraram na escola e tal. Foi dois? Acho que foram dois, né? 2 ou 3, né? Que entraram na escola e atiraram, depois se mataram, etc. A questão era, os caras ouviam você e tem gente dizendo que as suas músicas levaram eles a cometer isso. Tem todo esse debate que sempre tem, né? De videogame, rock, RPG, sei lá, o pessoal fica criando esse tipo de coisa. E aí ele pergunta assim pro Marilyn Manson, né? O que você diria pra esses dois jovens? Ele olhou e falou assim, olha, eu não diria nada, eu ouviria o que eles tinham a dizer, porque foi o que ninguém fez. Eu lembro que na hora, assim, o que mais me marcou nesse documentário todo foi isso. Falei, putz, um dos caras mais sensatos que apareceu nesse documentário foi um roqueiro pra quem eu não dava nada, um cantor nada contra. Mas tem uma cara de louco. Ótimo. Mas não dava nada, e ele falou um negócio super sensato. Sim. Mas assim, ele falou um negócio super sensato e que pra mim bateu muito. Falei, exatamente, sabe? Eu ainda era bem mais novo, já faz um tempo que o documentário foi feito e tal. Eu lembro que eu vi quase quando saiu e tal. E eu lembro que pra mim bateu muito forte. Eu falei, é isso, sabe? E eu acho que é um negócio que tem gente que não para pra pensar nisso. Mas né? Isso é uma coisa que eu acho triste quando a gente pensa aqui na nossa realidade. É como a mão do Estado ou a mão do governo e tal, às vezes é enfraquecida na parte da educação. Porque quando a gente tem uma tragédia, como aquela tragédia em que o menino entrou na escola e ele atirou em muitas crianças que não eram da turma, crianças mais novas e tal. Aquela do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, E matou muita gente, não sei o que. Depois ele se matou, vamos dizer, o corpo jornalístico, investigando a vida dele ali, viu que ele era um cara que sofria com depressão, era um cara que sofria de abuso, que teve uma série de problemas quando criança e adolescente, que levou ele a cometer um ato de suicídio e ir matando outras pessoas. Depois que acontece um negócio desse, o que é que o Estado, o que é que o país se mobiliza para fazer para melhorar uma situação dessa? Você ainda não tem, psicólogos dentro de escola, você ainda não tem uma discussão aberta sobre como que a gente pode minimizar
analisar esses problemas e tal. Escolas particulares hoje em dia não tem psicólogos acompanhando as crianças ali e tal. Que dirá as públicas? Quem dirá as públicas? Então é isso que me entristece quando eu penso na nossa situação, sabe? Porque apesar da gente estar fazendo aqui, por exemplo, isso daqui que a gente está fazendo é quase que um serviço público, porque a gente está colocando na mesa, está trazendo aqui a Larissa com a experiência dela, está trazendo o Matias, que vem com esse olhar técnico dele também, que acaba esclarecendo uma série de questões que de repente pode incentivar as pessoas que estão escutando a gente, que pensam em cinema, que pensam em arte, pensam em educação, a melhorar a sua qualidade de vida. Mas isso daqui que a gente está fazendo é pouquíssimo feito na esfera, sabe, municipal, estadual e tal. Então, sabe, a gente precisa realmente ter esses estímulos, porque assim, quando sai uma série, como saiu da série da Netflix, a gente consegue analisar ela com um viés de crítico de cinema e olhar o roteiro e tal, mas é importante a gente ver também que é uma série que atribui também uma série de questões nela para alavancar discussões, entendeu? A gente tá falando ali de uma menina bonita que estudava numa escola bem preparada nos Estados Unidos, que tinha conselheiro, que tinha seus amigos, que tinha lá, sabe, toda a questão que ela tinha. Num ambiente, aliás, para apontar, Rafa, num ambiente de classe média, sim, e até tem um momento bem breve que a série resvala em realidades muito diferentes, porque o conselheiro da escola, né, tem algum momento que alguém fala alguma coisa de, você não viu isso quando você era adolescente, alguma coisa assim de, tipo, faz referência a quando ele era adolescente, ele é negro, e aí ele vira e fala assim... É da outra escola onde ele trabalhava. Tipo, isso nunca aconteceu na outra escola onde você trabalhava. Isso, e daí ele fala assim, não, lá as pessoas morriam com tiros. Ele fala uma coisa nesse sentido, né? E realmente isso resvala em realidades até mais pesadas do que, muito piores do que a de alguém que mora numa cidade do interior, de classe média, numa vida pacata e tudo mais. Então, teoricamente, essa menina tinha um ambiente, teoricamente, entre aspas, saudável pra... né, conseguir se construir como ser humano e tal, e no fim nada daquilo foi suficiente para fazer com que ela se agarrasse à própria vida. Então eu acho que isso que a gente precisa entender, sabe? A série pode receber suas críticas técnicas e tal, mas é importante a gente também olhar para ela com essa questão de um apelo quase que social mesmo, como que a gente vai conseguir reverter uma situação dessa, né? Então eu acho isso muito importante com as vestes aí que essa série tá se colocando. Acho que pra gente terminar esse papo, eu queria perguntar pro Matias, que conselho que você dá para aquele pai, para aquele adolescente que tá escutando a gente e que de repente se identifique como um depressivo ou que se identifique como uma pessoa que tá próxima, né, a uma pessoa depressiva ou que sofre bullying e tal. Qual que é a melhor conduta ao seu ver, assim? A gente pode, por exemplo, se for criança, converse com seus pais, converse com a escola, procure ajuda. Como que a gente pode tratar esse assunto com essas crianças e com essas pessoas? Eu acho que eu diria, se você tem essa ideação suicida, procure ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. Ajuda é uma coisa que todo mundo precisa, mesmo, né, cada um tem problemas diferentes, mas todo mundo precisa de ajuda, ninguém é autossuficiente. No caso dos suicidas, essa ajuda, ela tá próxima de você, né? Existe o CVV, em que inclusive fez parceria com a Netflix na divulgação dessa série, então me pareceu uma estratégia interessante aí. Acho que o número do CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Acho que é 141 o número. Eles têm também canais pela internet, chats, enfim, eles estão a um clique de distância. E uma vez eu li um depoimento de uma pessoa que já tinha tentado suicídio e ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção e que me marcou, que o suicídio é para sempre. Os problemas que estão te fazendo pensar em se matar não são. Então pensa nisso, né? A gente não tenta uma solução eterna para problemas que é uma solução definitiva, boa, para problemas que podem ter solução.
Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Chegando aqui em mais um Plano Detalhe, dessa vez no podcast 222. Esse ano já estamos dando várias dicas, né, para as pessoas curtirem melhor sua semana e evitar justamente a depressão, o bullying, a chateação e tal, e curtir mais essa vida que tem muita coisa boa aí para você aproveitar. Então, vamos lá, Dani, vamos começar com você dessa vez, para você dar aquela dica da semana, o Plano Detalhe que você vai trazer para as pessoas aproveitarem e dar aquela chacoalhada, né? Tirar poeira. Eu vou indicar dois filmes não, um filme e um livro mais filme. Tá. Então é praticamente 3 coisas de uma vez, que conversam com o tema de hoje do podcast. O primeiro, ele é bem pesado, é um filme mexicano que chama Depois de Lúcia. Ele dá uma agonia absurda, então se você estiver preparado pra isso, assim, e fala basicamente sobre bullying, né, assim, ele tem cenas lentas, que você tem vontade de pular na televisão e fazer alguma coisa. Mas ele é um filme muito necessário, né? Quando se trata de bullying na escola, com a menina que é a personagem principal, etc. E aí, em seguida, eu vou indicar um livro que fala mais de depressão, fala um pouco da vida adolescente desse caminho, e é um livro que é muito, ao mesmo tempo que fala sobre isso, ele é muito doce, muito esperançoso, que é o As Vantagens de Ser Invisível, o livro mesmo, né? Ele é formado por cartas, e aos poucos você vai entendendo quem é a pessoa para quem ele tá escrevendo as cartas, vai entendendo como é que é esse processo. Ele tem, imagino que tem muito do autor, né? Do Stephen Chbosky, que escreveu o livro, e casa muito bem com o filme, que é um filme sensacional, assim, filme lindo, assim, que trata de assuntos relacionados ao que a gente falou hoje, mas de uma forma bonita, e não é um filme que vai te deixar pra baixo. Ele é um filme que você se sente, assim, acolhido, né? Ele é doce. E fala de juventude, fala de amigo, de amizade, de uma forma muito bonita mesmo, assim. É super legal. Então, vou indicar esses dois, então, dependendo da sua vibe, pro fim de semana, você pode ver um filme mexicano que vai te deixar mais... E um filme americano que é bonito, e enfim, e o livro que eu recomendo pra todo mundo. E se você conseguir ler o livro antes de ver o filme, eu acho que pode ser até mais interessante. Não foi o que eu fiz, mas pode ser mais interessante. Muito bom, olha aí, tá aí. Dica ótima, então. Certamente vai trazer muita alegria pras pessoas. Vamos lá, Lari. Queria a sua dica aí. Pode ser até o próprio livro, viu? Se você quiser. Não, gente, juro que eu não vou indicar meu livro. Eu vou indicar meu livro no final, porque sempre tem espaço pra jabá. Então pra que eu vou, né? É, isso aí. Você não queima, né? Exato. Mas eu vou pegar um pouquinho ali a linha do Dani, mas eu vou indicar 3 coisas. Uma delas é jabá, mas é porque, enfim. Show de bola. Primeiro, pra quem já assistiu a série e tá interessado em entender mais ou menos as escolhas que foram feitas, tem um documentário na Netflix chamado Beyond the 13 Reasons, e ele explora a feitura da série, um documentário de meia hora, com depoimentos de psicólogos, depoimento do elenco, depoimento do autor original do livro que originou a série. Então, se vocês quiserem ter um insight maior aí sobre as decisões, as escolhas feitas, as discussões levantadas pela série, eu acho muito interessante assistirem. Tá disponível no Netflix, foi lançado inclusive no mesmo dia, mas muito pouca gente sabia que ele tava lá. Se você tá na vibe de ler alguma coisa, também assim, nessa pegada leve de As Vantagens de Ser Invisível, recomendo fortemente Carta de Amor aos Mortos, que é da Ava Delara, se não me engano. É um livro super fininho, super rapidinho, super bonitinho, sobre uma garota que tá se recuperando da morte da irmã, e ela tá passando por um período bem bravo de depressão, e ela começa a escrever para celebridades mortas, e curiosamente celebridades, quase todas elas se mataram, e a maneira como ela lida com essa questão da morte, da culpa, é muito bonita, e não é assim uma coisa que vai te deixar mal também, como As Vantagens. Ele tem uma questão muito forte de acabar com, né, end in a positive note. Não tô conseguindo pensar numa expressão para isso em português, porque já tá tarde. Então ele vai trabalhar todas as questões de depressão de uma maneira mais leve, não é assim uma discussão super pesada, mas que eu acho que não, nem por isso deixa de ser profundo. E tem outros milhares de pensamentos, que eu acho que é aquilo que a gente falou, né? A série, ela gera milhares de discussões, a gente poderia fazer um podcast de facilmente muitas e muitas horas pra discutir todas elas, mas logo que eu terminei de ver, eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre os meus pontos de vista com relação, especialmente ao lado de slut-shaming e de feminismo em relação a 13 Reasons. Então, se alguém tiver interessado também, pode dar uma coladinha lá no meu canal, se inscrever, etc. Mas, enfim, eu deixei as minhas considerações a respeito
dentro deste pequeno vídeo de, sei lá, 7, 8 minutos. Olha aí, muito bom, muito bom. Gostei dos seus planos de detalhe. Inclusive, Dani, fica a dica, né, pra quando a gente estiver em falta, a gente fala com a Mari, né? Sim, boa ideia, boa ideia. Gente, toda semana é difícil toda semana ter uma novidade, não dá tempo, tem que trabalhar muito. Socorro, gente, não. Vamos lá, então, vamos continuar aqui o plano de detalhe com o Matias. Matias, o que você trouxe pra gente, aquele detalhe pra semana que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa? Bom, eu pensei aqui em 2 indicações, um livro e um filme. O filme é o filme de Laís Bodansky, As Melhores Coisas do Mundo, que tematiza o bullying. Eu acho que é bem interessante, especialmente discutir essa questão que a gente tematizou aqui da relação entre pais e filhos. Acho que é um filme lindo para você conseguir enxergar o seu filho adolescente como ele é, e pro seu filho adolescente conseguir enxergar o pai, né? E talvez assim um livro que não vai ser assim tão digestivo é O Demônio do Meio-Dia. Esse é sobre depressão. É o melhor relato em primeira pessoa que eu conheço sobre depressão. Se não me engano, o autor, acho que é Andrew Solomon o nome, mas não tô certo. O nome do livro é O Demônio do Meio-Dia. Ele é um calhamaço, ele assusta de olhar, mas como é uma leitura em primeira pessoa, a leitura flui, assim, é um relato, né, em primeira pessoa, a leitura flui e é bastante interessante, tanto para quem tá passando por essa experiência da depressão e para quem quer entender um pouquinho mais sobre ela. Legal, sensacional, sensacional. Meu, cheio de livros, filmes, documentários aqui nesse plano detalhe, tudo para complementar ainda mais esse podcast que foi sensacional. Então eu vou deixar aqui uma mídia que é a minha mídia do coração, né, que é a minha mídia de paixão, que é os podcasts, né? Então eu tenho que indicar aqui um podcast que eu acho sensacional, que também vai ajudar você a entender um pouco mais sobre esse tema que a gente falou aqui hoje. Eu queria indicar o podcast que se chama Projeto Humanos. O Projeto Humanos, ele é do Ivan Mizanzuki, um cara que tem uma cabeça super pra frente em relação a storytelling, em relação a podcasts e tal, e ele criou esse podcast, que é filhote lá do pessoal do Anticast e tal, justamente para contar histórias de pessoas comuns. Dentro da primeira, ele já tá, acho que tá indo pra 3ª temporada ou 4ª temporada agora do podcast. Dentro da primeira temporada ainda, ele soltou um episódio bem curto que se chama A Verdade Nua e Crua. É um episódio sensacional no qual ele entrevistou lá, o nome da menina é Mariana Miranda, que sofreu na época de faculdade com fotos íntimas que foram vazadas para toda a faculdade. E essa menina faz um depoimento de como ela se sentiu. Ele vai colher o depoimento, inclusive, das pessoas que viram a foto, dos meninos e tal, e é chocante você ver que uma menina, num ato ali para um namorado dela, que mandou pro namorado, e aí as fotos acabaram sendo vazadas e não sei o que, porque alguém entrou no e-mail dela e tralalá. É chocante você ver como o raciocínio comum, o primeiro raciocínio do público é que a menina não presta, sabe? A menina é a errada. É ela que pisou na bola. Então ele colhe depoimentos, inclusive de pessoas ali do campus da faculdade, e alguns meninos falando, menina assim é meio safada, né? Menina assim não é pra casar, não sei o que. Gente, adolescente de hoje em dia, com pensamento, sabe? De décadas, de séculos atrás, essa galera ainda alimentando esse tipo de coisa. Então, eu recomendo fortemente para você que quer escutar uma história fantástica, uma história sabe, que transmite todo o peso, toda a emoção de alguém que sofreu na pele um vazamento ali de fotos. Eu recomendo que vocês procurem aí o Projeto Humanos, A Verdade Nua e Crua. Vai estar aqui no link do post desse podcast. Vale muito a pena vocês irem atrás e a gente vai com certeza enriquecer ainda mais a nossa visão de acordo com tudo isso que hoje, né, a gente discutiu aqui.
Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 222, um papo extraordinário que tivemos aqui, incrível. Olha, saímos pessoas melhores aqui, só de bater esse papo já me sinto muito melhor, já me sinto muito mais preparado para enfrentar o nosso dia a dia. Então eu queria agradecer aqui a presença da Larissa, que mais uma vez nos brindou aqui, né, com essa presença sensacional, nos trazendo alegria, reflexão e tal, como sempre. É sempre bom ter você aqui, Lari, muito obrigado, e queria que você deixasse também, né, os seus canais aí, porque afinal de contas é aqui que vai ser o pico de venda de tantas obras. Ai, gente, que todas as horas desse podcast se transformem em venda, viu? Porque tá difícil, não. Mas, gente, toda vez que eu falo que o meu jabá vai ser curto, ele nunca é. Obrigada, eu adoro participar dos podcasts com você. Quando eu venho pra falar sobre coisas tensas, acho melhor ainda, porque é isso que você falou, a gente sai pessoas melhores e a gente ouve opiniões diferentes e, sei lá, acho que engrandece muito a discussão, então obrigada. Obrigada a todo mundo que tá escutando, eu espero que vocês também, ouvintes, saiam pessoas melhores daqui e tomem pra vocês também essa responsabilidade social de falar a respeito de transtornos mentais, falar a respeito do suicídio e de não deixar que os aprendizados que essa série, que os outros materiais que a gente comentou aqui morram dentro dos materiais, vão levar isso pra vida. E, enfim, gente, se vocês quiserem saber mais aí a meu respeito dos meus trabalhos e da minha vida, estou nas redes sociais tudo, larissaciliane.com.br, estou no Twitter, estou no Facebook, estou no YouTube, toda semana falando várias bosta no YouTube. Aí. Então se inscrevam lá e comprem meu livro, porque eu tô precisando de dinheiro. Já que eu não tenho emprego, comprem meu livro. Manda jobs também. É isso aí, muito bom, muito bom. E queria agradecer também aqui o Matias, né? Uma estreia com o pé direito, deu uma aula pra gente. O conceito de adolescente explodiu minha cabeça, que você não viu, mas eu tava aqui assim falando, nossa, nunca tinha pensado nisso. Incrível, incrível. Então eu queria agradecer muito, Matias, seu tempo, por ter disponibilizado esse tempo, seu esforço pra vir aqui gravar com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Queria também que você deixasse o convite aí, né, pra quem quiser ir lá, escutar seu podcast, o trabalho que vocês têm feito e tal, que a gente tá gostando muito de ver também. Queria que você deixasse esse convite aí pra galera ir lá conhecer vocês. Claro, eu agradeço muito mesmo. Eu saí bastante enriquecido também dessa conversa. E, claro, fica aí então o convite para vocês buscarem o Psicologia Cast. Lá a gente tematiza temas da psicologia, mas não só isso, né? Você comentou o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki. A gente tem um pouquinho de Projeto Humanos, apesar de não ter sido uma inspiração, porque eu conheci o Projeto Humanos só depois de já ter começado o Psicologia Cast, mas a gente legal. Tem ali uma tentativa de trazer histórias, né? A gente tem episódios especiais que a gente chama de histórias, em que a gente traz depoimentos em primeira pessoa de pessoas que passaram pelos temas que a gente tematiza depois nos episódios assim mais teóricos, né? Sim. Então a gente teve temas que abordaram a cura gay, por exemplo. Então a gente conta a história de um ex-pastor evangélico que defendia a cura gay, que depois se assumiu homossexual, uma mulher que passou por vítima de violência, que é mais uma pessoa com transtorno mental, uma pessoa que tem esquizofrenia, também é um dos nossos episódios. Enfim, tem lá um monte de coisa, tenho certeza que vocês vão gostar, e eu também estou à disposição. Acho que tem muitas parcerias aí que a gente pode fazer, né? Tem muito filme que tematiza tema psicológico, então eu tô aberto, agradeço muito e torço para que a gente possa fazer uma parceria bem legal aí. Nossa, sensacional. Excelente, excelente. Eu só tenho a agradecer, fiquei muito feliz de poder juntar a gente aqui pra falar sobre esse assunto. Eu fui o cara que terminou de assistir a série e falei, vamos falar sobre ela no próximo podcast. Mudei a ordem das pautas, mexi em tudo, aproveitei que eu tenho essa autonomia, causei na agenda do Rafa. Não, brincadeira. Aí, tá certo. Mas é isso, gente, muito obrigado, brigadão Matias, brigadão Lari, e é isso, pra todo mundo que tá ouvindo, espero que todo mundo possa sair melhor desse podcast, sair inspirado a não só tratar de um filme ou de uma série puramente, mas extrapolar isso e fazer com que elas melhorem a nossa vida, porque a gente sabe aproveitar delas. E até semana que vem. O podcast Cinemação 222 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.